Pessoal, boa noite. Vamos gravar aqui mais um exercício de programação em C. Nesse exercício vamos utilizar aqui três bibliotecas: stdio.h, stdlib.h e string.h. Nesse programa aqui é um programa que ordena uma lista de produtos, ou seja, eu posso criar uma lista de produtos e com essa lista eu posso ordená-la em ordem crescente de acordo com o código de cada produto, que é esse aqui. E para eu criar essa lista, primeiramente eu vou declarar a estrutura produto aqui em cima e cada elemento que cada estrutura vai ter. Aqui, como podemos ver, tem um elemento código, que é o código de cada produto, o nome de cada produto aqui embaixo, que é no máximo 50 caracteres nesse vetor aqui, nome, a quantidade de produtos desse produto em estoque, que tem aqui, que está contido nessa variável count aqui inteiro, o preço de cada produto, que está contido nessa variável preço, e o tamanho desse nome que eu acabei de alocar ali, desse nome que está naquele vetor de caracteres. E aqui é uma estrutura que aponta um ponteiro que está apontando para a próxima estrutura. Está nesse endereço aqui, prox. Aqui embaixo temos aqui o ponteiro prim e o ponteiro ult. O ponteiro prim vai ter a primeira posição da lista e o ult a última posição da lista. E aqui temos a função L vazia, que vai inicializar a lista. E para inicializar, temos que primeiro declarar esse ponteiro aux. Vamos alocar também um espaço para aux, usando a função malloc aqui. E depois, como o retorno da função malloc é um retorno void, temos que fazer o cast, que está representado nessa parte aqui. Temos que fazer esse cast aqui, que vai transformar esse retorno em um valor do tipo struct produto. Depois aqui temos o ponteiro prim, que vai receber esse valor alocado. O ponteiro prim ele é onde está contida a cabeça da lista. Ele vai receber esse espaço que eu acabei de alocar. E em cada elemento dessa estrutura em aux, cada elemento daquele tem um valor 0, como se estivesse inicializando os elementos da lista. E aqui o ult vai estar apontando para a cabeça da lista. Aqui temos a função de inserção. Nessa função aqui vamos inserir cada elemento daquele que está na estrutura. Ou seja, vamos inserir o código, o nome, a quantidade do produto em estoque e o preço de cada produto. Para isso, temos que declarar aqui um novo nó dessa lista, que é esse representado por esse novo aqui. Esse novo é um ponteiro, né, como os outros, é um ponteiro também, e cada elemento desse ponteiro vai ter um campo código, campo nome, campo quantidade e um campo preço. Aqui ele está alocando o campo código através dessa variável código 1, e aqui nesse laço for ele está alocando o nome que eu acabei de enviar como argumento para a função inserir,
E para ele alocar esse nome, ele precisa saber o tamanho desse nome que eu digitei. E para ele saber o tamanho, eu tenho que usar a função strlen e informar como argumento o nome desse vetor de caracteres. Como eu quero saber o tamanho do nome que eu acabei de digitar, estou informando aqui nome 1. E o laço for vai ser incrementado até esse tamanho aqui, menos 1, que está começando de 0. E a cada incremento, um caractere do vetor que eu informei vai ser enviado para um espaço do vetor da estrutura novo, vetor de nomes. E aqui embaixo, como eu não sei o tamanho, e esse vetor nome nesse nó novo tem 50 espaços. Como eu não sei qual vai ser esse tamanho que ele vai ser alocado, no final eu tenho que informar esse caractere aqui, barra 0, que significa que o nome acabou. Porque se eu não informar isso aqui, pode dar erro no código e aparecer sujeira na hora de eu compilar o programa. E aqui estou informando a quantidade do produto presente em estoque e o preço do produto. E aqui embaixo eu estou informando o tamanho do nome que eu acabei de digitar, quantos caracteres tem. E aqui ele está alocando, essa parte aqui representa que ele está alocando sempre no final da lista. Por isso que eu estou usando aqui o ponteiro ultprox. Ou seja, no próximo elemento, no elemento que eu tinha acabado de inserir antes desse daqui, agora a última posição daquele elemento vai apontar para esse novo elemento. E esse novo ponto prox vai apontar para nulo, porque ele é o último elemento. E essa posição aqui do novo vai para a penúltima posição, que é esse ult. E aqui na função excluir, eu vou informar o código para o programa, o código de cada produto que eu desejo excluir. Se eu informar 5 aqui, ele vai procurar na lista e vai excluir o produto cujo código é 5. E para isso tenho que declarar aqui dois ponteiros, atual e anterior. Anterior começa sempre com a cabeça da lista, que é esse daqui. Recebe sempre esse ponteiro aqui, esse ponteiro prim. E o atual recebe o primeiro elemento da lista, que é o primprox. Como eu tinha dito antes, esse prim aqui ele está inicializado com todos os elementos da estrutura igual a 0, que ele é a cabeça da lista. E aqui vai ser incrementado o laço while, e quando esse flag aqui for 0, que eu tinha declarado lá em cima, a variável flag for 0, e um determinado elemento for igual a esse código, que é representado aqui, um determinado elemento da lista for igual a esse código, eu vou excluir esse elemento, ou seja, vou excluir esse nó atual. Para que eu possa excluir, vou ter que pegar esse anterior a esse nó, antiprox, e vou passar a apontar ele para atual prox, ou seja, o elemento que segue esse atual, que é o atual prox. Quando isso acontecer, eu vou acertar aqui a variável cont com 1 e vou desalocar esse nó atual. Se caso isso aqui não acontecer,
flag não for igual a 0, ele vai executar esses outros comandos aqui. Vai verificar novamente se o atual código é igual a esse código 1 e ele vai pegar o elemento anterior a esse atual e vai apontar para esse atual proxy. Depois ele vai setar novamente a variável conte com 1 e vai desalocar esse atual. Essa segunda parte aqui é para quando o elemento que eu quero excluir esteja no meio da lista. Se estiver no meio da lista ou no final da lista. E essa primeira parte aqui, se caso o elemento estiver no início da lista. Por isso que antes foi inicializado com a cabeça da lista. Porque se caso o elemento estiver no início da lista, não haver problemas na hora da exclusão desse elemento e na hora da religação dos elementos da lista. Porque aqui, se o elemento estiver no início da lista, eu posso pegar aqui essa cabeça da lista aqui, prox, e essa cabeça vai passar a apontar para o elemento que eu quero excluir, o seguido dele, que é o atual prox. Está representado aqui. E aqui embaixo, ponteiro anterior está sendo incrementado, e flag também, e também aqui ponteiro atual também está sendo incrementado. E por último, quando esse laço while terminar, todas as verificações acabarem, ele vai fazer essa última verificação aqui, que serve só para questões de se eu quiser saber se o elemento se encontra ou não na lista. Se conte for 1, o elemento é encontrado. Se conte não for 1, o elemento não foi encontrado. Aqui a função alterar, por exemplo, o nome de um produto da lista. Para eu poder alterar, eu vou ter que informar o código desse produto. Aqui segue mais ou menos um raciocínio parecido com a função excluir. Ele vai procurar esse código e quando ele encontrar esse código na lista, ele vai pedir para o usuário informar um novo nome. Está representado aqui, ó. Pedir para o usuário informar um novo nome nesse laço for aqui. Aí o usuário vai informar um novo nome de 4 caracteres. Por último aqui ele vai colocar esse /0 aqui só para indicar que o nome acabou. E aqui embaixo está sendo incrementado o ponteiro atual e o ponteiro anterior. Aqui a função ordenar vai servir quando grande parte dos elementos da lista estiverem todos desordenados. Se, por exemplo, o código do primeiro número for menor que o anterior a ele, ou seja, se eu tiver um número que esteja no meio da lista, se for o número 5 e eu estiver um número 6 que seja anterior a esse 5, significa que a lista está desordenada, então vou ter que ordenar essa lista. Aqui vamos declarar o ponteiro atual e o ponteiro anterior aqui. Atual vai receber o primeiro elemento, que é esse primprox, e o anterior está recebendo nulo, está recebendo ponteiro posição nenhuma. Aqui vai ser a variável que eu vou sempre estar comparando.
No caso aqui eu vou sempre estar comparando o primeiro elemento que eu informei da lista. E nesse laço while, se caso o atual código, um elemento da lista for menor que esse que o primeiro elemento da lista, por exemplo, o primeiro elemento for 5 e quando eu estiver andando na lista encontrar um elemento menor que 5, 4 por exemplo, esse 4 eu vou ter que realocar ele no início da lista, que está representado aqui. Eu vou desalocar ele nessa linha aqui. O anterior a esse 4 vai passar a apontar ao próximo elemento desse 4, que é esse atual prox. E vou usar essa função aloca in1 para realocar esse 4 no início da lista. Nessa função realoca in1 está representado aqui. Aqui vamos receber como argumento o nó, onde está o 4, que está aqui. Nesse nó, para eu realocar esse nó, vou aqui novamente usar dois ponteiros, atual e anterior. Atual recebendo a primeira posição da lista, dessa lista aqui de cima, que é a mesma lista, e anterior recebendo a cabeça da lista. Se caso esse nó, que é onde está o 4, onde está o código 4, for menor que qualquer elemento da lista, se caso isso acontecer, a primeira vez que isso acontecer, eu vou alocar esse 4 na posição anterior a esse elemento que ele é menor. E para isso eu vou pegar esse elemento anterior a esse outro que ele é menor aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, anterior código, é o 5. Vamos supor que o 4 estava na frente do 5. E esse atual aqui, código, é o 5. E esse nó código aqui é o 4. Vamos supor agora que esse antiprox é a cabeça da lista. Ou seja, todos os elementos aqui são 0. Que é representação só para ficar mais claro. Esse antiprox aqui, todos os elementos dele são inicializados com 0 automaticamente. É só para representar a cabeça da lista. Voltando aqui o raciocínio, esse nó código aqui é o 4, e esse atual código aqui é o 5. A primeira vez que isso acontecer, que essa condição aqui for aceita, o 4 vai ser menor que 5, então eu vou pegar a cabeça da lista e vou passar a apontar para esse 4, que está dentro desse nó aqui. O nó prox, a próxima posição que esse nó vai apontar vai ser atual. E quem é que está no atual? Vai ser o elemento 5 que está no atual, o número 5. Então ele está ordenando aqui a lista, que ele está colocando o 4 antes do 5. E essa parte aqui ele está apenas incrementando a lista. E aqui essa função é a função imprimir. Aqui é só imprimir cada elemento da lista. E para isso só é necessário declarar aqui um ponteiro auxiliar. Aqui eu vou receber a primeira posição da lista, prox, e aqui a cada incremento do laço while eu vou mostrar todos os elementos do determinado nó, que é o nome, o código, quantidade e o preço. E aqui estou apenas incrementando a lista. E aqui o exercício também pede para fazermos um menu.
um menu onde o usuário pode escolher se ele quer excluir o elemento, se ele quer imprimir a lista, ou se ele quer também ordenar ou alterar o nome da lista. E esse menu está aqui embaixo. Caso o usuário digite 1, vamos usar aqui essa função switch case aqui para fazer esse menu. Se caso esse OP aqui, a opção que o usuário digitou, for 1, vai imprimir a lista aqui. Vai usar essa função imprimir. Agora caso for 2, se for 2, vai excluir um elemento da lista, que vai usar aquela função lá de exclusão, e depois ordenação também, porque caso exclua um elemento, talvez seja necessário ordenar esse elemento, uma vez que a lista que eu digitei não esteja ordenada. E toda vez que eu escolher uma opção do menu, é necessário usar também o comando break. Nesse switch case aqui é necessário usar o comando break. Agora vamos ver, vamos compilar esse programa aqui para ver se funciona realmente. Vamos digitar aqui qualquer nome. Seria qualquer código aqui. Agora eu vou querer ordenar essa lista, porque essa lista que eu digitei está toda desordenada. Ou seja, o código 1 está aqui no final da lista, como podemos ver aqui. Depois temos esse outro código aqui, que é o 3, está no meio da lista. E no início da lista tem o código 5. Então a lista está desordenada. E para ordenar, vamos escolher a opção aqui 3, ordenar. Tá aqui. Aqui, a lista foi ordenada. O primeiro código agora é o 1. Podemos ver aqui. O segundo código é o 3. O terceiro código é o 5. Bom, isso aqui foi mais um exercício de programação em C. E obrigado pela atenção.